pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast falando desses temas. Eu sou Márcio Sove, CEO da CompuVision, e hoje nós vamos falar sobre uma plataforma muito robusta, voltada para o desenvolvimento de software e análise de dados. Para falar dessa plataforma, eu trouxe aqui o meu amigo, companheiro de longas datas, o Júlio Esquerdo. O Júlio Esquerdo tem uma experiência vasta nessa plataforma, além de uma formação ímpar. Ele é graduado em análise e desenvolvimento de software, pós-graduado em gerência de projetos e ciência de dados. Júlio Esquerdo, você poderia, por favor, detalhar para a gente o que é o InterSystem Iris? Oi, Márcio, como é que você está? Tudo bom? Então vamos lá. O Iris é uma plataforma de dados bem completa. Ele, além de prover toda a parte de linguagem de programação, armazenamento de dados em vários formatos, como objeto, relacional, NoSQL, ele também te permite fazer integração de dados e agora, mais recentemente, também te permite uma integração muito bacana com IAs, que te permite, então, fazer... Olha, isso é a última palavra. Exatamente, te permite fazer o que? A IA generativa, predições e usar machine learning e uma série de outras ferramentas que já estão disponíveis no produto. E explica para mim, como é que é essa integração do Python com o InterSystem Iris? Como é que isso funciona? O Python é uma linguagem que foi incorporada ao Iris. Já é uma linguagem consagrada de mercado, existem diversas bibliotecas disponíveis para você fazer uma série de coisas e hoje você pode usar todas essas bibliotecas nativamente dentro do Iris, ou seja, você pode fazer o seu código dentro do seu método usando o Python como linguagem de programação em substituição ao ObjectScript, que é a linguagem nativa do Iris. Então, eu posso criar uma classe no Iris em que eu defina a estrutura da tabela Iris e os métodos de CRUD podem ser escritos em Python, é isso? Exatamente. Você pode fazer toda a tua modelagem dos dados utilizando as classes do Iris e os métodos podem ser codificados usando Python. E uma vez que você esteja usando Python, você pode usar as bibliotecas que estão disponíveis no Python, como Pandas, NumPy e por aí Maravilha, hein? afora. Show de bola. E você podia dar um exemplo para a gente? Mostrar? Por exemplo, a gente pode fazer alguma coisa assim. Aqui a gente tem uma classe do Iris utilizando como linguagem o Python. Nessa nossa classe, nós vamos fazer a exportação dos dados de uma tabela, no caso aqui a tabela demo alunos, para um arquivo no formato Excel. Para isso, nós vamos usar uma biblioteca do Python chamada Pandas. Vamos, então, criar um record set, utilizando os registros que nós queremos selecionar da nossa tabela. Numa segunda etapa, nós vamos transformar esse record set num data frame Pandas. E, por fim, nós vamos usar o Pandas para gerar o arquivo no caminho que a gente escolheu. Ok? Bom, vamos ver isso funcionando. Então, Márcio, vamos dar uma olhada primeiro no conteúdo da nossa tabela. Vamos abrir o portal de administração do Iris, vir em Explorer do sistema, SQL, mudar para o nosso namespace de trabalho e executar o comando que a gente deseja para visualizar a nossa tabela. Pronto, já temos aqui os dados da nossa tabela. Agora, Márcio, nós vamos executar o nosso método para exportar os dados da nossa tabela. Vamos, então, abrir um terminal do Iris e ir para o namespace, onde o nosso método e a nossa tabela estão armazenados. E vamos executar ele.
ele já executou e nós vamos ter no diretório onde nós colocamos o caminho para o arquivo gerado. Pronto. E agora aqui nós já temos o nosso arquivo gerado e aberto no Excel. Bem simples, bem rápido e com bem pouco código para ser executado. Pô, show de bola. Esse exemplo que você deu aí foi bem esclarecedor. Muito bom. Agora, outra coisa que eu queria ver contigo, você poderia detalhar para a gente como é que se encaixa esse Python com IA generativo dentro do Aires? Então, Márcio, o Python é uma linguagem que te permite fazer uma integração muito forte com essa área de IA. Hoje você tem já pronto diversas bibliotecas que já estão testadas e disponíveis no mercado. Você pode pegar essas bibliotecas, usar dentro do Aires e fazer todo o teu desenvolvimento. Você pode criar modelos de dados para fazer predições, você pode fazer modelos de dados para poder, então, fazer uma IA generativa. Você tem uma série de coisas já prontas em Python que você pode utilizar. Agora, uma coisa que foi lançada recentemente no Aires é a possibilidade de você armazenar vetores dentro do Aires. Isso permite a você fazer o quê? Permite que você pegue, vetorize suas informações, salve isso dentro do Aires e então você pode começar a fazer pesquisas em cima desses vetores por proximidade. Ou seja, você descobre as informações que estão mais próximas daquilo que você quer. Um exemplo, você pode pegar um conjunto de PDFs, indexar dentro do Aires e começar a fazer perguntas a esse PDF. E aí, ao passar para a IA as informações que você recuperou a partir dos dados vetoriais, ela começa a dialogar contigo. Vamos pegar esse nosso arquivo texto aqui e vamos importar ele para dentro do Aires na forma de vetor. Esse arquivo aqui é um arquivo no formato texto que foi criado com informações sobre uma série de exames de laboratório. Poderíamos importar outros tipos de arquivo, como um PDF ou qualquer outra coisa, tá? Mas vamos fazer com esse aqui que a gente vai conseguir ver umas informações bem legais. Bom, a primeira coisa que nós fazemos é, como eu falei, importar este arquivo para dentro do Aires na forma de vetores. E aqui está, Márcio, o nosso arquivo importado para dentro do Aires na forma de vetores. Dessa forma, eu vou conseguir fazer buscas vetoriais nessa base de dados. Márcio, agora que nós temos o nosso arquivo importado para dentro do Aires na forma de vetores, nós podemos fazer buscas por similaridade a essa base de dados. Os registros que são encontrados são devolvidos para a LLM, que nos devolve, então, um texto formatado que a gente consegue interpretar. Vamos fazer aqui uma consulta, por exemplo, perguntando sobre o exame de glicemia. Nesse momento, o sistema está indo no Aires, recuperando os arquivos, devolvendo para a LLM e ela vai nos dar então um texto formatado com as informações que nós demos. Bem, Márcio, lembra da nossa tabela que nós exportamos para o Excel? Então, vamos usar ela para fazer um outro exemplo. Dessa vez, nós, ao invés de importar os dados da tabela, nós importamos para o Aires, na forma de vetores, o desenho da nossa tabela, seus campos, suas colunas, sua tipagem. E com isso, nós vamos solicitar que a LLM nos devolva um comando de consulta via SQL. Vamos fazer esse teste?
Aqui está o SQL que a LLM nos gerou. E aqui nós temos o nome dos alunos do curso de letras. Pô, que maravilha, né? Quer dizer, eu estou viajando aqui que isso seria ótimo para a base de conhecimento, por exemplo, de uma empresa. Né? Todas as regras de negócio e tal poderiam estar em vários documentos, PDF, fazer um ingeste disso e depois você conseguir interagir. Com certeza, com você essa pode plataforma. fazer até mais do que isso, Márcio. Você também pode começar a dialogar com os dados que você tem dentro da base do teu cliente, dentro da sua base de dados. Olha só. Então, você começa a fazer não mais uma consulta SQL, e sim uma pergunta. Por exemplo, quanto que eu vendi esse mês? Que maravilha, hein? Parece coisa mesmo de ficção científica, futurista. Não, mas é uma coisa que Mas nós é real. já está aí. Júlio, resumindo então, fala pra gente aí as oportunidades e os desafios da plataforma Aires. Então, o Aires é um ambiente que foi criado para poder gerir grandes volumes de dados, Márcio. Então, você conhece bem o produto, você sabe já que ele, além de ser extremamente rápido, ele também é altamente escalável. Ou seja, você pode crescer à medida da tua necessidade. E agora, então, que o Aires está disponível na maioria das clouds, você também pode trabalhar com ele na forma de containers e, então, ir subindo containers à medida da sua necessidade. Júlio, queria te agradecer pela tua enorme contribuição, como sempre, né? Falando sobre essa plataforma maravilhosa. Confesso que eu fiquei entusiasmado, vou fazer algumas experiências. Eu que agradeço, Márcio, a oportunidade de estar aqui com você. Sempre é muito bom estar aqui. Valeu. E queria agradecer também ao nosso público, nossos seguidores, que sempre estão juntos com a gente. Não percam o próximo episódio do nosso podcast.